Bom dia, irmãos. Mais uma escola dominical que nós estamos iniciando, com a graça de Deus. Hoje com a participação especialíssima da Letícia, que vai ser a nossa ministradora, a Mirinha, esposa do Rubinho. Rubinho, um abraço, Rubinho. E vai nos estar fazendo comentário junto comigo. E o Daniel na técnica, o homem da técnica, o homem que sabe mexer na parte, vamos dizer assim, de comunicação. Estamos muito bem assessorados aqui. Então é o seguinte, para a gente começar, vamos fazer uma oração para que Deus possa estar abençoando a nossa escola dominical. Bom dia, Felipe. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por essa escola dominical que nós estamos tendo hoje o privilégio de começar, Senhor Deus. Pedimos que esteja nos abençoando, colocando o teu espírito para que tudo que a gente possa estar falando aqui seja conforme a tua vontade. Abençoa cada um, abençoa a administradora, a Letícia, a Meirinha, que vai fazer os comentários junto comigo, e também o Daniel, nosso homem da técnica. Te agradecemos por tudo, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a nossa escola vai estar baseada na lição 6 da nossa revista. E o texto base é 3 João. Então, eu gostaria já de deixar nas mãos da Letícia o início dos trabalhos para a gente possa estar começando imediatamente. Que Deus abençoe. Amém. Então, vamos lá. Nosso tema, né? O testemunho da verdade. E baseado lá em 3 João. Quero aqui cumprimentar, né? Meirinha, Eduardo, cumprimentar a Elizabeth, a Marilis, Felipe, Pastor Flávio. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Então, vamos lá. A gente começar o nosso tema, a gente vai pensar o seguinte, que é comum, né, na nossa caminhada, a gente lembrar aí de pessoas que nós conhecemos, ou hoje, né, ou em tempos que já passaram, que deixaram marcas significativas na nossa vida, né? A gente lembra de pessoas que passaram pela nossa caminhada e nos tocaram de alguma forma, nos influenciaram de alguma forma. E essas marcas ali, elas nos edificaram, contribuíram para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, nos trouxeram aprendizado, alegria, né? E, infelizmente também, né, teve pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram ali marcas ruins, né, dolorosas, de forma negativa, digamos assim. E nós também marcamos a vida de outras pessoas, na verdade. A gente também marca muitas pessoas aí. Espero que sempre de forma boa. E aí, partindo dessa reflexão, nós vamos falar do nosso tema, que é o testemunho, testemunhar, darmos testemunho. E na palavra de Deus nós encontramos orientações ali para agir de uma maneira que nós vamos sim influenciar as pessoas, marcar a vida das pessoas, mas de forma positiva, né? Trazendo crescimento, aprendizado, edificação para a vida dessas pessoas. E aí nós entramos no nosso texto. Nessa 3ª epístola de João, ela foi destinada a Gaio, que é um cristão, reconhecido ali na comunidade de fé pelo seu bom testemunho e pelo serviço, né? Ele era muito prestativo. E na carta ali ele narra um conflito que existe ali dentro da comunidade, onde o autor ali, né, ele cita nomes de pessoas ali da comunidade, da liderança local, cujo modo de vida estava, assim, se destacando, tanto de forma boa quanto de forma ruim. E essa 3ª epístola, pelo tamanho dela, ela pode ser considerada que ela só tem um título, né? Ela pode ser considerada um bilhete, de tão pequenininho, né? E nela, no corpo dela, né, no conteúdo, não traz o nome de João como remetente. Não traz o nome de ninguém, na verdade. Quem escreve esse bilhete, essa carta, coloca
assinado como ancião. Aí essa imagem de ancião ou presbítero, que da tradução do grego tem o mesmo significado, tá? Presbítero e ancião. Essa imagem, ela remete para nós uma liderança que é importante dentro da igreja, né? Um ancião, uma pessoa que já tem ali um reconhecimento, uma experiência. E aí, através disso, pela liderança ali da igreja, nós sabemos que era o apóstolo João que liderava aquela igreja. Então, diante de todos esses fatos, nós sabemos e provavelmente a maior porcentagem de probabilidade é que seja da autoria de João. E essa carta, né? Ela possui um caráter ali de, assim, como que eu posso dizer, aconselhar, sabe? Um caráter de aconselhamento. Então, ela é dirigida a Gaio, um líder da igreja ali local, e ela vem ali aconselhando, falando como agir naquela situação. Né? E ele vai encorajando Gaio diante dos desafios ali ministeriais, mas também alerta ele, né, das atitudes erradas de outros líderes. No caso aí, o Diótrefes, que estava rejeitando a autoridade de Gaio, também não aceitava a autoridade do ancião, que é a pessoa que escreveu a carta, e ele articulava ali para alcançar cada vez mais lugar assim de primazia na igreja. Então, essa é a situação aí, esse é o contexto da carta que a gente vai falar. E aí eu já queria perguntar aí para os meus colegas se vocês têm algum relato de alguém que passou pela vida de vocês e influenciou a caminhada cristã de vocês de forma positiva, ou seja, que inspirou vocês, que deu exemplo para vocês, ou então alguém ali da Bíblia mesmo que tem uma história que mexe mais com você, que te inspira, né, que te ensina, te influencia. E aí, vocês compartilhando esse relato, eu gostaria que vocês falassem, né, refletissem sobre como que o testemunho dessa pessoa interferiu na sua caminhada, influenciou você na sua caminhada cristã. Vamos começar pelo irmão Eduardo. Então, eu entrei na igreja metodista, né? Me tornei cristão e tal. Quer dizer, eu era católico, assim, aquele católico que, vamos dizer assim, que se coloca, né? Como qualquer brasileiro, vamos dizer. Na maioria, todos eles são católicos, né? E eu, no caso, morava numa rua em que, em frente à minha casa, morava uma família, né? E dos integrantes dessa família acabou sendo minha mulher, até hoje, a minha Débora, né? E eu fui muito influenciado pelos pais dela. E... que foi a partir deles que eu vim a citar a Jesus, né? Então, foi até interessante. Quer dizer, inicialmente tal, eu estava muito preocupado em ver a filha, né? A Débora, né? Que na época ela tinha 12 anos de idade. Quer dizer, de fato, né? Eu já tinha acho que uns 18, mais ou menos. Ela tinha 12, 13 anos. E eu comecei assim, a ficar, observar e tal. Sabe como é que é, né? Rapaz e tudo. E aí eu comecei a tal nessa situação, até que num dia alguém bateu na minha porta, aí eu fui atender. Quem que era? Era a Débora e uma outra amiga dela chamada Isali. Então elas bateram na porta, a Débora falou assim, seu nome é Eduardo? Eu falei assim, meu nome é Luiz Eduardo. Ai, caramba, porque estava tendo uma gincana na igreja que tinham que levar o Eduardo. Né? E então ela pensou, né, minha mãe, conversando com a mãe dela e tal, isso, aquilo, ele pensou que meu nome era Eduardo.
E a partir daí, eu comecei a ir na igreja. Depois dessa vinda dela e tal, que eu conheci Eduardo, né, que acabou... Meu nome era Luiz Eduardo, mas acabou que começamos assim a frequentar a igreja, nessa situação, para você ver. E o exemplo que eu tive foi da mãe dela, que era muito atuante na igreja, a dona Ascensión. O pai também, muito assim, atuante e tudo, mas a mãe era muito atuante, da voz missionária, ela, vamos dizer assim, tinha assinatura, né? Ela oferecia assinatura para os irmãos e tal, isso, aquilo, e assim, o principal foi o testemunho deles. E a partir daí eu fui para a igreja metodista, né? A partir daí começou minha vida cristã. Então, é como você estava comentando, que você tem pessoas que você... Teve vários, não? O Elias também, irmão Elias da igreja, muito ativo. Não sei se a Mirinha chegou a conhecê-lo e tudo, que há pouco tempo nos deixou. E, enfim, outros e outros e outros e outros. Eu, franca e honestamente, tudo bem, algumas pessoas que você não tem assim uma boa recordação, mas são tão mínimos, assim, tão poucos, que eu, sincero e honestamente, eu fiquei mais impactado com as coisas boas, entendeu? As pessoas bacanas, entendeu? Pessoas assim, cristãs mesmo, obreiras, com dificuldade, todo mundo tem, com filho, com família e tal, mas estavam ali, superando, buscando com Deus, pedindo em oração, entendeu? Sendo pessoas como nós, eu e você, com dificuldades e tudo, mas superando ali. Então eu tive, a minha base, vamos dizer, na igreja metodista, vai em função disso, dessas pessoas. Então, eu acho que é muito importante isso. É mais o viver do que falar. Essa é a pura realidade. Você falar, você pode falar o que você quiser. Você pode escrever o que você quiser. Você pode fazer o que quiser. Você pode escrever livros e livros e livros e livros e livros. Porém, o seu viver é que diz tudo. É o caso aqui na nossa própria... Em João 3, né, fala aqui... no caso, né, presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Me alegrei quando irmãos vieram e me falaram da tua verdade, como andas na verdade. Então é isso que firma. Não é outra coisa. O que firma é isso, é a vivência, é o viver, é o ser. Não o falar. O falar, todo mundo fala. Agora, viver, aí que é o negócio. Entendeu? Aí que você mostra realmente que você está, de fato, debaixo da graça de Deus. Né? Porque todos nós, mal ou bem, até quem é ruim está, por estar vivendo porque Deus permite. Porque se Deus não permitir, nem esse está vivendo. Então, na realidade, é isso que eu queria dizer. Porque é muito importante a gente, até na nossa vida, em família, né? O nosso viver é que vai fazer com que os filhos tomem uma direção na sua vida, a forma de ser, de agir. Né? Você pode, como eu falei, falar, mas se você tiver uma vida desregrada, não adianta nada. As palavras vão pelo vento aí e vão embora. Então, é muito importante. Eu tive na igreja, como eu falei, essas pessoas, eu me lembro mais delas, eu nem me lembro de quem foi, de algum detalhe, sabe? Isso aí passa batido. Isso aí passa batido. Me lembra dessas pessoas, desse irmão Elias, da minha sogra, da Ascensión, e outras, e outras, e outras, e outras. Entendeu? Nossa, eu vou ficar aqui, a gente vai passar a escola dominical, vou estar falando o nome de pessoas aí. Então, pastor, enfim, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Desculpa a emoção, mas é difícil você falar sem emoção, entendeu? Complicado. Então, Meirinha. Como o irmão Luiz Eduardo falou, o testemunho fala mais alto, né? E às vezes não precisa falar nada, mais o bom testemunho. E eu lembro da sogra dele, sim, a irmã Ascensión, quando eu fui para a igreja, sempre via ela na igreja. Ela foi professora de uma amiga minha, ela de São Leopoldo, na escola.
E graças a Deus também, quando na minha vida também passaram muitas pessoas boas. E quando eu me converti, aí na Metodista Central, a irmã Matildes, que ela agora não está indo por problemas de saúde, né, membros da igreja, e ela que me fez o convite para ir na igreja. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque se não fosse a perseverança dela, acho que eu não estaria na igreja. Porque ela fez o convite para mim, para minhas irmãs, para minha tia, e aquela famosa desculpa. Todo domingo eu dava uma desculpa. No sábado, ela já lembrava: amanhã a gente vai na igreja. E aí, quando chegava no domingo, ela passava lá. E a gente dava uma desculpa: hoje eu não vou, domingo que vem. E domingo que vem, domingo seguinte, ela passava de novo e a gente arrumava uma desculpa e não ia. E aí, um dia a gente falou assim: amanhã, a gente chamava de Matilde, mas é Matildes, né? A dona Matilde vai passar aqui. É melhor a gente tomar banho, se arrumar e a gente vai com ela. Depois aí de uns 5 domingos ela passando lá e a gente dizendo não. Arrumar desculpa, né? Vou pular desculpa. E aí um dia a gente foi. Falei: amanhã a gente vai, já tá ficando chato, né? Vamos com ela. E aí a gente foi e não saiu mais. E eu falo: meu Deus, olha só que coisa boa. E graças a Deus pela perseverança dela. Se fosse eu acho que no segundo domingo já tinha desistido. Mas ela não desistiu, graças a Deus pela vida dela. Acho que uns 5 domingos aí seguidos. Aí no sexto a gente resolveu ir, porque já estava ficando muito chato pra nós. E aí ela marcou muito, uma pessoa muito obediente, muito temente a Deus. E mesmo quando a gente já estava indo para a igreja, mesmo assim, todos os domingos ela passava lá para buscar, para ir junto, para a gente ir junto. Eu morava aí perto da igreja, a gente ia andando, né? E ela estava sempre em casa fazendo oração e fazendo visitas para a gente no sábado, durante a semana. Uma pessoa que marcou muito, muito, muito. Até no dia do meu batismo, foi ela que foi comigo lá na frente, né? E aí, depois que eu casei, eu vim morar aqui na Zona Noroeste e eu comecei a frequentar a igreja aqui do Jardim Bom Retiro, metodista aqui. E aí, quando eu cheguei aqui também, encontrei uma família maravilhosa que nos acolheu muito bem. Eles estão aqui na igreja, ainda de idade, já com a faixa aí dos 90 anos, o seu Rui e a dona Marlene. E eles têm as 3 meninas, né, também. São pessoas maravilhosas, assim, que eu tomei como exemplo, né, também, porque pessoas realmente cristãs, que dão bons testemunhos. Eu lembro que eles convidavam a gente para ir almoçar no domingo lá, na casa deles, e aquela coisa da oração antes do almoço, e aí acabava passando o domingo inteiro lá com eles, e na hora do lanche à tarde vamos fazer uma oração. A respeito de jejum, eu aprendi muito com eles, que eles jejuavam, eu ficava assim, até assustada quando chegava no domingo. Domingo a gente gosta de preparar aquele almoço caprichado, né? E colocar a mesa, aquela coisa. Aí a gente ia almoçar e o seu Rui falava assim: eu tô fazendo. Hoje eu... E fala: por que o seu Rui não vai almoçar? Eu tô fazendo jejum. Aí eu falei: mas tá fazendo jejum no domingo? E ele falava: mas não tem dia certo para fazer jejum, eu tô fazendo contínuo, vamos dizer, 7 dias, incluindo o domingo. E eu não entendi aquilo, né? Sobre dízimos, dizimistas fiéis, assim, então tudo que envolve a Bom Testemunho, aquela família, assim, eles não viam televisão, não era costume deles de ver televisão, ainda na época do videocassete, olha, faz um tempinho. E aí as meninas tinham as fitas evangélicas, e a gente depois do almoço, a gente colocava a fita de videocassete. Mas tinha uma televisão na sala pequena, mas eles não tinham costume de ver televisão. Era o rádio ligado lá na música evangélica, ou então as fitas de videocassete, né, com filmes, com pregação. Então, assim, era uma família que, de bons exemplos, bom testemunho em tudo, tudo, tudo. E a gente conviveu muito tempo, e aí depois acho que 2001, aí eu voltei de novo para a Central aí, né, aqui, aí, mas a gente tem bom relacionamento até hoje com eles, com certeza. E foi uma família, assim, que impactou muito, me chamou muito, muito, muito. E a respeito de dízimo, né, eu falei de dízimo, jejuns, e a gostar de vigílias, a gente fazia umas vigílias que começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. E aí eu comecei a gostar de vigília por causa deles também, que a gente fazia toda a última sexta-feira do mês essas vigílias aí. Ele fazia muita gincana também, gincanas bíblicas. Então, eles, com certeza. Glória a Deus.
com certeza, teve muito no meu crescimento espiritual através dessa família. Amém. Aí, irmão Eduardo, ó, não está sozinho, tá? As emoções. Realmente é difícil a gente lembrar assim, né? Não é fácil. Isso é a preciosidade na nossa vida, né? São preciosidades que a gente tem, que a gente guarda com carinho, né? Que a gente deixa no local especial. É isso mesmo, quando a gente pensa, né? As pessoas ali que influenciaram a nossa vida e como que foi importante, né? Na hora, às vezes, a gente nem dá tanta importância, igual a Mary falou, né? Da senhora que passava lá e chamava para a igreja. Mas depois que a gente para pensar, nossa, que bom que essa pessoa insistiu, que bom que essa pessoa deu um testemunho para mim, cuidou de mim, né? Graças a Deus por essas pessoas que a gente tem na memória, que cuidaram da gente, né? Que deram um testemunho para a gente, que deram um exemplo para a gente, que nos inspiraram na caminhada. E como o irmão Eduardo falou, que supera aquelas que influenciaram de forma negativa. Porque as pessoas que influenciaram de forma negativa, a gente esquece. Porque as pessoas que influenciam de forma positiva é tão positivo, fica tão marcante na nossa vida, que supera, né? Que tampa as influências negativas, né? Que bênção, né? Você quer completar, Meirinha? Então, eu ia falar que eles influenciaram meu crescimento espiritual, né? Em relação a isso, a dízimos, a ofertas, a fazer jejuns, a se interessar por ler a Bíblia, né? Que eu já estava na igreja fazia alguns anos, mas não tinha aquele costume diário de ler a Bíblia. E através do testemunho da vida deles, né? Eles me influenciaram. E ele foi, seu Rui, esse senhor, era professor da classe, né, dos adultos, e aí ele começou a fazer gincana com a gente todo domingo, e eu comecei a me interessar, porque senão eu não ia saber responder as perguntas, né? E aí eu comecei a ler, e eu via sempre ele com a Bíblia lendo, ele toca violino também, eu estava com violino, então eu falo que eles me influenciaram por causa disso. Estava na igreja, mas não estava tão assim, né? Essa coisa de ler a Bíblia, de se aprofundar, de se interessar. E ele era uma pessoa, assim, de muita oração, gostava de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, ler livros. E quando a gente fazia gincanas na classe de adultos, ele sorteava livros, né? Quem ganhasse, ganhava, ele sempre dava um livro evangélico. Todo mês ele dava um livro, tinha um campeonato mensal. E aí o presente era esse, era uma Bíblia ou era um livro, e aí todo mundo queria ganhar, e a gente se esforçava para ler, e aí eu comecei a prática da leitura da Bíblia através da escola dominical, dessa classe que ele incentivava, né? E eu tenho uns livros aqui que eu ganhei, dedicatória dele e tudo, e foi, eu falo, quando eu encontro com ele, é aquele paizão, assim, que eu abraço. Ele teve, acho que 2018, num Santo Café aí na igreja, e como sempre, a gente montou a mesa, a gente convidou ele para sentar do lado da gente, e ele falou que não ia tomar café, que estava fazendo jejum. Com 89 anos, já estava por aí. E continua inspirando a gente até hoje. Graças a Deus pela vida dele. Essa família que Deus colocou no meu caminho e no caminho da minha família também. E é isso. Amém. O pessoal colocou aqui também no chat, né? Teve pessoas que influenciaram aí a caminhada cristã, fortaleceram na caminhada cristã. O Anselmo colocou, né? Minha caminhada começou frequentando a escola dominical da igreja congregacional da Ponta da Praia. Meus pais, recém-convertidos, me levavam. Pastor Flávio colocou aqui que Meirinha e Eduardo nos emocionaram com seus depoimentos regados de lágrimas. Verdade. E é maravilhoso, né? A gente ver a importância de testemunho e como que eles marcaram a gente. Débora Anjos colocou aqui, ó, as pessoas de forma negativa, né, que influenciaram de forma negativa, Deus liberta do nosso coração, né, as mágoas tiram, né, glória a Deus por isso, né.
A Neide colocou: quem influenciou muito para o meu retorno à igreja foram os meus filhos e minha mãe. Também teve o missionário Valmir, né? Hoje pastor. Eu fui um dia à igreja e ele estava pregando e gostei tanto que todas as vezes que ele ia pregar, meus filhos me convidavam e eu ia. Até que acabei voltando para nunca mais sair. Glória a Deus. Isso mesmo. Então, pensando já nessa questão, né, de pessoas que dão testemunho, e a gente já vê aí a importância do testemunho, né, que as pessoas dão para nós, como que eles influenciam e marcam a nossa vida. Aí a gente entra nessa carta de 3ª João. Aqui nós temos 3 personagens, né? O Gaio, Diótrefes e o Demétrio. O Gaio é para quem está recebendo a carta, né? A carta está sendo escrita para Gaio. E ele era alguém ali muito querido daquela comunidade, né? Ele ali o presbítero, né, que está escrevendo ali, ele tinha Gaio como se fosse um filho. Ele chama Gaio assim de amado, né? E Gaio, ele é elogiado ali pela sua vida equilibrada, a maneira como ele servia a Deus e a comunidade transmitia uma espiritualidade saudável, né? E a sua pregação ali, o seu modo, junto, né, com o seu modo de agir, tornava o testemunho dele verdadeiro. Gaio era um homem prudente, um homem zeloso dos seus atos, isso tudo está escrito lá na carta. E tudo que ele ensinava ali à igreja, né, ele vivia. Isso é importante porque isso torna a fala muito mais impactante. Eu acho que está dando o microfone em algum dos microfones aí. Se vocês puderem desligar, Eduardo e Meirinha, desligar o microfone. Eu não sei qual que está dando eco. Obrigada. Assim, muito bem. Vamos continuar. Então, ele escreveu a carta, né, para Gaio. E Gaio era esse cara, assim, exemplo, né? Dava testemunho ali na comunidade. E a postura que ele tinha ali diante da comunidade, ele tinha fora da comunidade, ele era conhecido por esse testemunho, né? Diante das pessoas estrangeiras, ele também dava testemunho. Ele dava testemunho para aquelas pessoas que estavam chegando ali, né, à igreja, ou seja, estavam se convertendo ali recentemente, né? Eram novos convertidos. E ele era hospitaleiro ali, um homem íntegro, acolhedor, ele não menosprezava ninguém. Então, assim, você imagina que Gaio é um ótimo líder, um exemplo, e ele testemunhava o amor. E aí entra um outro personagem, que é o Diótrefes. Ao contrário de Gaio, esse aqui não tinha o coração na comunidade. Aí, na carta, nos fala que as atitudes dele eram soberbas, autoritárias, causavam divisão na igreja. E ainda que fazendo parte da liderança, o desejo dele, né, o Diótrefes, era estar sempre em evidência, ou seja, ter a primazia, ser o primeiro ali, né? Ele estava disposto a passar por cima da opinião das pessoas, a usar a igreja para conquistar poder. Ele não era acolhedor, nem mesmo com as próprias pessoas da comunidade, a liderança. E chegando ao ponto de expulsar da igreja aquelas pessoas que Gaio estava acolhendo. Então, ele expulsava as pessoas, não queria aquelas pessoas na igreja, tudo para mostrar que ele tinha mais poder ali. É uma disputa de poder. As suas palavras eram maliciosas. Ele não estava assim preocupado com o que as pessoas iam pensar, a reação das pessoas, a repercussão do seu mau testemunho entre elas, não estava preocupado. E a má conduta de Diótrefes incomodou profundamente o apóstolo João, o presbítero que redigiu a carta, né, que estava inclusive disposto a ir pessoalmente a encontrar com ele, só para tentar aconselhar ele, a fim de meio que sanar aquela situação, né? De tanto assim que estava repercutindo o mau testemunho
de Diótrefes. E aí, ele fala, olha, não imitem as atitudes de Diótrefes. E aí entra o último personagem, que é o Demétrio. Esse último aqui, poucas coisas se fala dele, contudo que o que é apresentado na carta revela que Demétrio era um homem íntegro, um cristão admirável por sua conduta, tal como Gaio, né? E tal como ele, Demétrio era alguém querido na comunidade de fé, cujo testemunho era notável, era um excelente irmão. Todas as pessoas davam um bom testemunho sobre ele. E aí o presbítero também reconhece que ele é uma pessoa fiel e destaca que até a própria verdade, olha que interessante, até a própria verdade testemunha sobre ele, sobre Demétrio. Olha que legal. O cara tinha um testemunho tão bom, um exemplo tão bom ali de um cristão íntegro, inteiro, que ele fala que até a verdade dá testemunho do cara. Demétrio era alguém que conhecia a verdade e seguia fielmente os ensinamentos de Jesus. Então, essa carta aqui, ela não só apresenta um retrato daquela igreja, daquela comunidade, mas ela nos mostra as relações que estavam tendo dentro da igreja. De líderes que eram tementes ao Senhor, que tinham um coração na comunidade, que amavam as pessoas, e líder que, infelizmente, tinham o olhar em si mesmo, né, como o Diótrefes. E aí, diante dessa história, né, que essa terceira epístola nos conta, vem mais de uma pergunta, né? Eu resumi aqui a epístola para vocês. Se vocês quiserem ler em casa, leiam, porque é só 15 versículos, né? Uma carta bem pequenininha, é um capítulo só, então vale a pena ler. E aí fica a pergunta: como que nós vemos, como que nós discernimos, enxergamos essa situação que está sendo retratada nessa carta nos nossos dias? Como é que a gente consegue discernir essa situação acontecendo hoje nas comunidades cristãs, acontecendo hoje nas igrejas? Como que a gente consegue ver isso? E aí eu vou começar agora invertido. Vamos começar pela Meirinha, tá bom? Diótrefes, nome difícil, né? Não era convertido. Estava dentro da igreja, né? Estava dentro da igreja. Quando eu li, eu falei, gente, esse homem era muito ruim, né? Estava dentro da igreja, quando eu estava lendo a carta. E eu falei, ele estava dentro da igreja, eu acho que ele foi... Hoje em dia a gente vê algumas campanhas por aí, né? De milagres, de cura, de sensacionalismo, né? Vamos falar a verdade. Aí eu falei, eu acho que ele foi para a igreja procurando alguma coisa a respeito disso, porque convertido ele não era, né? Pelas atitudes dele, né? Quando a gente viu lá o exemplo de Gaio e Demétrio, e o dele era totalmente, né, contra o que a palavra nos diz, né? E, assim, eu não tenho muito a falar sobre respeito disso, né? Porque, assim, dentro da igreja a gente sabe que tem até uns comentários, algumas fofocas, mas que não passa disso, né? Porque nós somos maduros, adultos, conscientes, ao ponto de saber que a conduta dele não é certa. E a gente busca a cada dia crescer, se aperfeiçoar, né? E buscar os ensinamentos de Cristo para a nossa vida, nos aperfeiçoar como Cristo é perfeito. Nós não somos perfeitos, a gente é falho, e a gente peca, e todo dia pede perdão a Deus, e a gente está em busca dessa perfeição, né? Acho que a gente vai morrer aí em busca dessa perfeição, mas o importante é a gente não desistir, não olhar para trás, se arrepender, se eu fiz algum comentário e que não agradou os irmãos, e a gente se arrepender, mas não, nunca jamais ter essa atitude dele. E pode, é isso que eu falei, pode ter até algum comentário, alguma fofoca, mas que não passe disso e se arrependa, né? Mas eu sempre me converti na igreja metodista e estou até hoje, presbiteriana até o final, mas essa atitude de ofício dentro da igreja eu não vi. E é isso que eu falei, pode ter até algum comentário, alguma fofoca, mas não passa disso, e nós somos maduros ao ponto de perdoar, de entender até,
pedir perdão e continuar, porque o nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo, e é isso. Amém. Eu acho que o irmão Eduardo caiu, então enquanto ele não volta, vou prosseguir aqui, né? E eu acho que vocês colocaram uma coisa muito interessante, né? Que se a gente encontra alguém dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, que age como Diótrefes, né? Ambicioso, que quer ter o primeiro lugar em tudo, que não se importa com as pessoas, então a gente entende o que é. Essa pessoa ainda precisa se converter. Ainda precisa ter uma experiência de fé, né? Porque tem alguma coisa de errado. Se a pessoa não se converteu, ela não conheceu o amor de Cristo, não conheceu a verdade. E aí Daniel colocou uma passagem aqui muito boa, ó, 1 João 2,19, que fala sobre isso. Ele escreveu assim, ó, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. É por aí. Então, o que a gente tira disso, né? Infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas assim. Pessoas que têm esse tipo de atitude. Que, infelizmente, que querem crescer ali em cima da comunidade de fé. E o que a gente entende é que essas pessoas ainda não estão prontas para exercer nenhum tipo de liderança, porque elas não têm atitudes cristãs, elas não tiveram uma experiência verdadeira, uma experiência profunda cristã. Então, é isso que a gente pensa que quando vê Diótrefes, como que esse cara era um líder da igreja fazendo tudo isso, gente. Né? Então, eu acredito que é por aí mesmo. E aí, continuando aqui o nosso estudo, a gente olha para a comunidade de fé e a gente vê que existem muitos desafios. Né? A vida ali em comunidade ela é cheia de desafios. E quando a gente pensa na palavra igreja, né, é uma palavra que vem do grego, que até a gente tem uma certa, como fala? A gente já conhece, né, essa palavra que é eclesiam, né, que vem a palavra eclesiástico. Então, essa palavra ela significa assembleia. Então, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de uma assembleia, que está ali se referindo a um ajuntamento de pessoas. E com o nascimento da igreja primitiva, né, o eclésia, passou a significar também esse ajuntamento de pessoas cristãs. Então, essa palavra começou a significar também isso, ajuntamento de pessoas cristãs. Sendo assim, nós podemos afirmar que a igreja, ela não é só o templo, as quatro paredes, né, como a gente costuma falar. A igreja são as pessoas juntas. E nesse sentido, a maneira como as pessoas se relacionam entre si e se relacionam com Deus marca, influencia e define a identidade da igreja, porque a igreja são as pessoas. Então, a gente deve pensar nessa questão do testemunho das pessoas, do nosso testemunho individual, do nosso testemunho como comunidade, e como que isso influencia, marca e define a identidade da igreja. Irmão Eduardo voltou, aí eu vou deixar ele responder, né, a pergunta. Justamente por essa... Aí. Diga. Pronto. Tá. Então, justamente por essa definição de eclésia, né, que é ajuntamento de pessoas, que acabou se tornando, né, você vê como é importante a atuação da pessoa na vida, assim, na vida, no dia a dia, no seu trabalho, no contato com os amigos. É assim que funciona. Às vezes, a preocupação é colocar uma estrutura muito maravilhosa, a igreja com detalhes riquíssimos, obras de arte e tudo mais, aí fica uma beleza o templo. Porém, não é uma igreja, porque a igreja é juntamento de pessoas, o templo faz parte, lógico, mas as pessoas é que vão dar a tônica de tudo. Aqueles que vão buscar que tem um problema na sua vida, né?
que está tendo uma dificuldade em função daquela pessoa, às vezes, creio, talvez, vocês tiveram alguma experiência assim, uma pessoa, de repente, procurar por um aconselhamento, porque vem em você alguém que pode dar uma direção, que pode ajudar, justamente por ver a tua forma de ser. Não é? E então é assim que a coisa funciona. É muito importante o nosso procedimento. Fora, dentro, claro, da igreja, com certeza, mas como a gente tem comentado aqui, tem falado, o viver que faz toda a diferença, que dá direção, que dá orientação, que transforma, que um casal problemático, de repente, a partir de frequentar a igreja, sentindo toda essa situação do acolhimento, né, do amor e tal, muda a situação completamente. Por quê? Por causa desse tipo de atuação, assim, de pessoas para pessoas. É isso que Deus quer da gente, né? Os templos são, lógico, claro, importantíssimos, não vou dizer que não. Porém, o modo de ser das pessoas é muito mais importante. É o que realmente significa igreja, né? O relacionamento entre as pessoas, o acolhimento, o amor, enfim. É isso que faz, que marca, né? E que realmente faz com que as pessoas procurem, queiram também fazer parte, né? Então é assim, a realidade, a verdade, vamos dizer assim, e o viver debaixo da graça de Deus. Amém. Mateus colocou assim: se nos convertermos, serviremos nossos irmãos, como Cristo falou para Pedro, em Lucas 22:32. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Aí você pensa, né? Que ele já estava há um tempão com Jesus, e Jesus ainda fala, quando você se converter, eu oro para que a sua fé não desfaleça até lá. Então, assim, pensando, né, em Diótrefes, que a gente chegou à conclusão de que ele precisa ali de um encontro com Cristo, nós entendemos se alguém é como ele, realmente precisa ali de uma conversão. Mas, às vezes, num âmbito menor, nós temos atitudes de Diótrefes na caminhada cristã. Porque a gente está num processo, né, de transformação, um processo de conversão. E aí, um processo de santificação. E aí a gente, às vezes, tem atitudes de Diótrefes. E ali, quando nós estamos ali na comunidade de fé, é onde nós vamos ser moldados. Deixar esse Diótrefes para trás, né? Deixar para trás essas atitudes dele e começar a nos tornarmos, né, como os irmãos Gaio e Demétrio, imitando o testemunho deles, sendo influenciado pelo testemunho deles e passar a ter o mesmo testemunho, um bom testemunho, né, o de Cristo. E aí, pensando nessa questão da igreja como comunidade, nós precisamos estar abertos à mudança, à transformação, a aperfeiçoamento. Isso vai acontecer, inclusive, através, quase sempre, né, digamos assim, através dos relacionamentos dentro da comunidade. Né, o convívio com as pessoas ali da comunidade é uma maneira como Deus nos aperfeiçoa. O diferente de nós, às vezes, nos desafia, nos confronta, nos move, e até mesmo esses Diótrefes, às vezes, nos confrontam. A postura dele era um perigo ali para a igreja. Mas João ali estava confiando que Gaio, ele saberia, com a ajuda de Deus, a contornar essa situação. Para ajudá-lo nesse processo, o apóstolo ali envia para ele o Demétrio, né? E aí ele está enviando o Demétrio para ajudar Gaio ali a resolver aquela situação. Então a gente observa uma coisa interessante aí, que é a postura do próprio ancião, né, escritor da carta, que em momento algum ele instrui Gaio ou a comunidade, né, ali da igreja, comunidade cristã, a rejeitar ou excluir o Diótrefes pela sua má conduta. Em momento nenhum ele fala, tira esse cara da igreja, expulsa esse cara da igreja. Não, ele fala, olha, não siga
não sigas o mal, mas o bem. Né? Não faça o mal, não imite o mal. É aquela questão de vencer o mal com o bem. Então ele fala, como que vocês vão contornar essa situação? Dando testemunho, fazendo bem, não deixando de ser influenciados pelo mal. Então, mais do que nos incomodarmos com o mau testemunho alheio, nós precisamos dar o nosso bom testemunho. Precisamos viver de forma coerente com aquilo que nós cremos e anunciamos. É preciso que nós tenhamos compromisso com a verdade, tal como Gaio e Demétrio, que mesmo diante da má conduta de Diótrefes, eles não se contaminaram, muito menos ali eles revidaram as suas provocações. O João aconselha, né? Olha, a gente não deve imitar o mal, mas somente aquilo que é bom. E a gente vai vencer os maus exemplos com as práticas boas, com as práticas do bem. Então, quando a gente identifica dentro das nossas comunidades, quando nós identificamos hoje dentro de uma comunidade um Diótrefes, alguém que haja, não de maneira total, mas às vezes com uma atitude ou outra semelhante à de Diótrefes, nós precisamos vencer essa atitude ruim com uma atitude boa, dando testemunho. E aí eu entro aqui para mais uma pergunta. Qual é a importância? Você que está em casa também assistindo pelo Facebook, pode colocar nos comentários, tá? Qual é a importância de darmos testemunho da verdade? De vivermos aquilo que cremos, aquilo que nós falamos, né? E se a gente não der esse testemunho, não viver aquilo que nós cremos, quais os perigos disso? Vamos começar pelo irmão Eduardo? Então, eu achei interessante você ter comentado o fato do seguinte, eu até, de fato, você vendo, todo mundo tem um pouquinho de Diótrefes, né? E eu acho que isso daí é o que mostra que nós precisamos pedir a Deus, sabe? Em oração, pedir para nos colocar em condição de aceitar o irmão, não tomar atitude de rejeitar, enfim, então eu vou esquecer essa pessoa, sabe? É muito chato e tal, isso, aquilo. E essa não é a atitude correta. A atitude correta é você pedir a Deus que te dê condição e que você supere esse ponto ruim que todos nós temos. Nós temos um pouquinho disso aí, de autoritarismo, de coisa assim, com os filhos, enfim, uma situação que ocorre. Então, porque se não fosse assim, ninguém ia precisar de oração. Entendeu? Se fosse assim, se você tivesse já pronto, não precisa de oração nem nada, você era autossuficiente, mas não somos. Nós temos falhas. E só mediante a oração, a buscar oração, em oração, pedir a Deus que nos dê condições de não sermos autoritários, entendermos a situação, analisarmos profundamente com a ajuda de Deus e tomar a decisão baseada na orientação que Deus possa dar para a gente. Não já assumir uma situação de bate-pronto, porque a gente tem essa questão de já querer responder imediatamente, não, pensa um pouquinho, analisa, pede a Deus para orientar naquela situação daquele irmão, ou sei lá, seu filho, seu amigo, enfim, essa é a situação que é colocada para nós. E só mediante a oração, pedir a Deus que nos dê essa condição que nós vamos superar e conseguir resolver o problema. Não adianta a gente querer por si próprio resolver, não, eu vou fazer, não, nada disso. O próprio João, né, dando orientação, não imita essa pessoa, entendeu? Procura, eu vou falar com ele, né, com uma atitude de amor. Porque se fosse assim, o João vai falar, sabe uma coisa, esquece esse fulano aí. Esse cara aí está dando muita dor de cabeça, vamos fazer tudo para ele cair fora da igreja. Mas não é essa a realidade, entendeu? Não é o que Deus quer da gente. Nós queremos o quê? O que Deus quer? Que a gente possa fazer com amor as coisas e resolver tudo em amor de acordo com a vontade de Deus. Mediante o quê? Oração, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Qualquer situação na nossa vida, inclusive essa citada na lição 6, é mediante oração, pedir a Deus com humildade. Aí fala humildade. Humildade é isso, é você pedir a Deus porque você não consegue por si próprio. Essa é a realidade.
O dia que a gente tiver essa situação de pedir a Deus sempre, estar em oração, pedir orientação, pode estar certo que nós vamos atingir o alvo certinho, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir. Amém. Então, a pergunta, qual a importância de darmos testemunho da verdade, né? Essa pergunta. E é como eu falo, o bom testemunho fala mais alto, mas é isso a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando no dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana, na nossa vida da igreja, a gente vai aprendendo a dar bom testemunho, a gente vai caminhando na vida cristã, na caminhada cristã, e vai aprendendo em todo tempo, no serviço, em casa, na escola. A Bíblia fala a respeito do bom testemunho, né? Fala do respeito do marido, da esposa, que um dos dois não são convertidos, que é através do testemunho da esposa, né? Que o marido possa vir se converter. E assim é na nossa vida diária. No meu serviço, a gente tem as reuniões lá uma vez por mês, é um quebra-pau. Todo mundo se reúne da unidade, fecha a unidade por 2 horas para ter a reunidade mensal. E aí a recepção fala da enfermagem, a enfermagem fala da administração, a administração fala de... E aí todo mundo fala ao mesmo tempo, cada um quer apontar, e no final acaba as 2 horas de reunião, tem que abrir a unidade e não resolveu-se nada. E aí a gente também tem a reunião da enfermagem, que a gente faz também. E às vezes as meninas falam que eu não falo nada, mas eu não falei nada porque a opinião delas não estava certa. Eu falei, a chefe é ela sabe o que é melhor, né? Se ela deu uma ideia, deu uma sugestão, a gente tem que tentar pelo menos um mês, né? Vamos tentar fazer a ideia que ela deu, a sugestão dela, e aí se não der certo, na próxima reunião a gente chega e fala, olha, não deu certo, vamos partir para outra, porque não adianta brigar, não adianta gritar, o nosso testemunho vai falar mais alto, né? E eu sempre comento muita coisa da igreja no serviço. Eu falo Aí eu falo que é a minha segunda casa, com certeza. Aí eu falo, eu tenho que fazer alguma coisa da igreja. Ah, não, domingo eu vou para a igreja. E eu faço plantões final de semana no pronto-socorro. E ontem estava me chamando para trabalhar hoje na maternidade. Eu falei, eu não posso, amanhã tem uma live da igreja e já me programei. Então eles já sabem. E aí tudo eu falo lá no meu serviço sobre a igreja e as coisas alcançadas, né, em casa. Recentemente a gente mudou de apartamento para casa, e eu falo que foi conquistado com muita oração, estou sempre falando. E as pessoas pedem para orar, e eu tenho uma listinha aqui de oração, e outro dia lá no serviço, alguém me pediu para orar. Ora por a minha prima, alguém lá que está passando uma situação assim. E aí eu lembrei, porque eu sempre falo da oração, né? E aí eu brinquei com ela, falei assim, a minha lista tá grande, mas sempre cabe mais um. E aí eu falei para ela. E ela, eu sempre estou vendo você falar aí de oração. Ai, tudo eu orei para Raquel entrar na faculdade, eu orei pela casa, eu orei pelo serviço novo. Eu falei assim, porque tudo a gente conquista através da oração. E também no mês de janeiro, quando a gente chegou lá para trabalhar, os ar-condicionados não estavam funcionando, nenhum deles. E aí, o que aconteceu? Tinham roubado, como era uma comunidade, roubaram os cabos de cobre, e aí uma fiação lá, você que parou os ar-condicionados. Aí a minha chefe falou, depois de uns 20 dias, ai, Meire, ora por essa situação, a gente não pode ficar com esse calor sem ar-condicionado, porque os médicos estão se recusando a atender nesse calor. Aí eu falei, olha como testemunho, não é? Como testemunho fala mais alto. E eu estou sempre comentando da igreja, das orações e tudo, e ela pediu para orar a respeito dessa situação. Aí eu falei assim, mas desde o primeiro dia que chegou aqui, que estava sem ar-condicionado, eu já estou orando por isso. E essa semana, 3 meses depois, mas tem que ser perseverante, a gente teve uma notícia, né, que vão regularizar a situação, porque então a gente está nos ventiladores lá. Mas o que eu quero chamar a atenção é que como o nosso testemunho chama a atenção das pessoas, as pessoas estão o tempo todo olhando para nós, com as nossas atitudes, os nossos atos, né? O nosso falar também diz muito daquilo que a gente é, né? A gente morou nesse prédio que dia 15 agora vai fazer 3 meses que a gente mudou.
A gente morou 17 anos lá, a Raquel tinha 2 anos quando a gente mudou para lá. E embora aqui na rua de trás, né, uma rua antes que eu morava, e a gente fez muitas amizades, lá tinha muitas pessoas de outras religiões, e nem por isso a gente, né, inclusive o Rubinho ia lá trocar a lâmpada de uma, pedia para instalar a tomada da outra, e ele era o síndico de lá, continua sendo, o síndico de lá do prédio, e a gente mudou, só que é uma rua aqui antes, né, depois. E eles pediram para ele não deixar de ser o síndico. A gente fez uma amizade tão boa lá que as pessoas querem que ele continue sendo síndico, sabe? Porque. E aí a gente dá bom testemunho de manhã, quando sai, e quando volta, e as pessoas vendo a Raquel crescendo, foi para lá com 2 anos de idade, né? O comportamento, e tudo isso chama a atenção das pessoas, né? Se fosse uma pessoa má, se fosse tivesse atitudes erradas, com certeza ninguém ia querer que ele continuasse lá, né? E eu encontro as pessoas lá do prédio, que eu vou no ponto do ônibus, é lá em frente ao prédio, eu morava, e aí eu falo com as pessoas, ai, que saudade de vocês, ai, vocês estão fazendo tanta falta aqui. Eu falei, mas tá aqui do lado, pode ir lá visitar a gente quando passar a pandemia. E a gente está sempre contando com as pessoas, e o Rubinho fica lá praticamente a tarde inteira. E tem sempre alguém. Quando a gente morava lá, uma viajava, foi viajar para Curitiba, deixou a chácara para a gente cuidar da plantinha dela. E aí a outra pediu para a gente colocar comida para o passarinho. E a outra também viajou e a gente recebia as encomendas. Então a gente fez uma amizade tão boa que a ponto de as pessoas entregar celular, outras coisas valiosas, e a gente foi viajar, ficou 20 dias fora, e a gente recebeu o celular da pessoa, ficou lá guardado, então ficou aquela amizade, né? Mas tudo isso através do testemunho, meu e da família também, né? Que a gente deu naquele lugar, a ponto de a gente mudar, e eles querendo que ele continue como síndico, né? E é isso, as nossas atitudes falam mais alto, o nosso falar, o nosso linguajar, o nosso vestir. Eu brinco muito com a Raquel desde de pequena, eu ensino ela dos trajes, né? Que é adolescente, depois agora já é jovem, já está com 19 anos. E quando a gente tem uma amiga costureira, e a nossa costureira há muitos anos, e aí quando a gente vai lá, eu falo, isso está muito curto, abaixa mais um pouco. E aí o decote, aí a Raquel brinca, minha mãe é a rainha da decência. E eu falei, Raquel, eu estou te ensinando o que é certo. E ela aprendeu. E até as amigas, quando vão no verão, na praia, na piscina, falam, Raquel, mas você tem um corpo bonito, você é jovem, por que você não usa biquíni? E ela fala, eu não gosto de biquíni, eu sempre fui acostumada a usar maiô, e eu acho que o maiô fica melhor, ela fala, né? Então, isso tudo é a forma de como a gente cria os filhos, como a gente se comporta diante das pessoas. Em casa, a gente tem que ser a mesma coisa que a gente é na igreja, no serviço, eu tenho que ser a mesma coisa que eu sou dentro da igreja e que eu sou dentro da minha casa, né? Então, o testemunho fala mais do que 1000 palavras, com certeza. Amém. Tem alguns comentários aqui, ó. O Everaldo Pro, ele falou aqui, ó, cabe à liderança ajudar as pessoas a amadurecer espiritualmente através dos princípios cristãos, justamente, né? E não expulsar, né, da igreja. E aí você já vê a diferença, porque Diótrefes, ele queria expulsar as pessoas do meio ali. E ele mesmo que estava tendo atitudes ruins, o Gaio e o Demétrio não fizeram o mesmo, não quiseram expulsá-lo. Pelo contrário, quiseram ensinar, dar um bom testemunho para que ele pudesse mudar, né, converter as atitudes, amadurecer espiritualmente. Mateus colocou aqui, penso que somos cartas vivas de uma nova criatura de Cristo. Continuamos sendo imperfeitos, mas precisamos buscar viver como Cristo em nossas atitudes. Quantas pessoas precisam muitas vezes dos nossos pequenos avanços para desejarem e acreditarem que é possível ser melhor? Eu achei muito interessante esse pequenos avanços, né? Toda vez que a gente tem uma pequena atitude boa, né, que realmente testemunhe a nossa fé, isso influencia pessoas. E ele completou aqui com a passagem, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente,
não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amém. Glória a Deus. E aí, para nós irmos para a nossa conclusão, no final da nossa aula, né, já deu 11 horas agora, cada uma dessas pessoas que nós citamos nessa carta, né, elas foram observadas pelo seu comportamento. Né? O comportamento dessas pessoas deixaram marcas profundas na comunidade ali, que eles estavam, na comunidade de fé. E as marcas deixadas, elas contribuem para o crescimento ou não. A mesma coisa com a nossa vida. Ora, nós marcamos a vida de alguém, ora, nós somos marcados e marcadas, né, por alguém. Ser impactado, impactada por um bom testemunho, uma boa palavra, um exemplo, é algo maravilhoso, né? Como a gente falou no início, é muito marcante, né? É maravilhoso a gente poder lembrar de tantas pessoas que marcaram a nossa vida, deram testemunho, deram exemplo para nós. Mas o contrário disso pode, às vezes, provocar decepções, pode provocar danos, né? E assim como o bom testemunho, ele pode aproximar as pessoas de nós, pode aproximar as pessoas da comunidade, pode aproximar as pessoas de Deus. O mau testemunho, ele pode gerar frustrações, levando algumas pessoas a desistirem da fé, a abandonarem ali a comunidade, a se afastarem da comunidade. Então, é muito sério quando nós falamos de dar um bom testemunho, né, de vivermos aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos. É certo que o mau testemunho dado, tanto dentro da igreja como fora da igreja, além de envergonhar o evangelho, pode ser perigoso, principalmente para as pessoas novas na fé, ou aquelas que ainda não estão muito bem alicerçadas com Deus. Então, nós precisamos nos empenhar em sempre dar um bom testemunho. Jamais imitar as ações ruins, as ações de Diótrefes, né? Mas sempre vencer o mal com o bem. A gente vence o testemunho que alguns dão, assim, o testemunho mal que alguns dão, dando o nosso testemunho bom, o nosso testemunho verdadeiro. E a maior marca que nós podemos deixar na vida das pessoas é Jesus Cristo. Essa é a marca que nós devemos deixar nas pessoas, deixar na igreja. Ok? Então, diante dessa aula, né, o nosso tema testemunho aí da verdade, nós precisamos aí testemunhar a verdade, vencer o mal com o bem e não imitar jamais essas atitudes dos diótrefes que encontramos por aí, né? Então, essa é a aula de hoje. Eu quero agradecer a participação de vocês em casa, que comentaram, a participação do Eduardo, da Meirinha. E aí eu vou passar primeiro para a Meirinha, né, para ela concluir. E se quiser deixar a última pergunta que nós tínhamos, né? Formas práticas de nós deixarmos marcas positivas nas pessoas e evitar as marcas negativas. Então, eu vou passar bem, aí você já pode concluir, né, falando sobre como a gente pode fazer isso, e aí passa para o Eduardo e ele finaliza, tá bom? Tá. Então, as marcas são essas, o amor, expandir o amor, demonstrar o amor para as pessoas, né? O bom testemunho, como eu falo, e as pessoas vão ver através de você que você é uma pessoa diferente e você pode levar muitas pessoas para Cristo, com certeza, através das suas atitudes, através do seu testemunho, do seu amor, demonstrar amor pelas pessoas, né? E eu não sou perfeita, mas a gente busca cada dia essa perfeição, né, em Cristo Jesus. E a gente ora e pede para o Espírito Santo nos moldar, né, nos dar sabedoria, na hora certa de nos calar, na hora de falar. E as pessoas vão vendo isso, né? E isso tudo quem faz é Cristo, é através do conhecimento, é através da leitura da Bíblia, é através da oração, tudo. Eu tenho uma coisa comigo que eu sempre levo, que tudo é conquistado através da oração.
Com oração, a gente conquista tudo com a ajuda de Cristo Jesus, com certeza. E através da oração e da leitura da Bíblia, ele vai nos moldando e vai nos ensinando, né? No dia a dia. Eu também, às vezes, fico nervosa. Eu sou calma, mas às vezes eu fico nervosa também. Mas eu peço todo dia a Deus, me dá sabedoria para me calar na hora certa. E às vezes eu tenho vontade de falar nas reuniões também, mas eu tenho que obedecer a minha liderança, a minha chefe, né? Então, e aí depois se eu tiver alguma coisa para falar que não está errado, eu chego nela e falo, isso não vai dar certo, porque a gente não faz assim, mas não no meio da reunião, lá no bate-papo, lá no quebra-pau, vamos dizer, da reunião, porque ela é a liderança aí, lá, e o Senhor tem me dado essa sabedoria, e eu peço isso a Deus todo dia, ao falar em casa, no serviço, né, e é o Senhor que faz isso, é que nos molda dia a dia, e vamos continuar com o nosso bom testemunho, seguindo a Cristo. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso foco, e é ele que nos direciona para o alto, e ele que nos ensina dia a dia. Então, o testemunho fala mais alto, com certeza, e Cristo Jesus nas nossas vidas nos conduz para isso. Tá bom? Deus abençoe. Basicamente, tudo isso que a Meirinha falou é o que eu endosso, né? Agora, eu acho assim, o importante de tudo, como nós vemos, é pedir que Deus nos dê condição, dê discernimento de saber a hora certa de falar, a hora certa de ouvir, né? Porque a gente tem uma tendência de falar antes de ouvir certas situações e contribuir da melhor maneira possível. Deixar que Deus toque o nosso coração, nos mostre a forma melhor de falar, de encaminhar um assunto, de orientar. Todos os assuntos, acho que Deus está em todos eles, né? E a partir desses posicionamentos é que nós vamos mostrar a diferença, né? Vamos mostrar realmente que Deus está ali, através da gente, dando uma orientação, contribuindo com uma situação de equilíbrio, né? Então, Sim. o principal é buscar com humildade, né? Pedir a Deus essa condição para a gente poder sempre estar como luz, né? Não como escuridão. E isso só vamos conseguir mediante oração, pedir que Deus possa estar nos orientando. A cada dia, a gente procurar ter esse compromisso de pedir a Deus, antes da gente começar o nosso dia, para que Ele possa estar nos orientando, para que em cada momento que surgir, que a gente possa saber a hora certa de falar e o que dizer, né? Baseados na vontade de Deus, no que Deus tem para que se possa estar levando em cada situação que a gente vive. E quero agradecer a participação da Letícia, da Meirinha, fiquei muito feliz, a gente sempre se emociona, porque é uma carga muito grande, né? A gente se lembra de fatos, de pessoas e tal, que passaram na nossa vida, mas isso tudo faz parte da nossa escola dominical. E eu quero agradecer a todos. Nós, se Deus quiser, nós vamos aumentar a frequência das pessoas que vão estar ouvindo, né, participando e podendo ser alcançados também. Então, obrigado por tudo aí, viu, Letícia? Que Deus possa estar nos abençoando aí nesse dia e nos dias que nós vamos seguir adiante aí. Amém. Amém. Então, fazer uma oração e nós encerramos. Deus, meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Eu te agradeço por essa aula, agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que participou conosco. E nós oramos, Deus, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a dar sempre um bom testemunho, a refletirmos o Senhor através das nossas vidas, Pai. Que possamos sempre vencer o mal com o bem. Que o Senhor possa trazer a nós discernimento, sabedoria, para agirmos, para falarmos e para reagirmos em todas as situações. Papai, nos ajuda, precisamos do Senhor, Deus. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus Beijo. abençoe. Amém.